Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá para você que nos acompanha pela 99.9 FM, nossa rádio universitária, nossa rádio pública. Eu sou Adriana Santana, professora de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, e começa agora ao vivo o Fora da Curva, seu programa que fala o que a maioria cala. E a gente começa o programa se solidarizando com os colegas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, os colegas do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que foi destruído, por um incêndio ontem. Nossa equipe lamenta muitíssimo essa tragédia para a história do Brasil, para a história do mundo, e se junta ao coro dos indignados pelo abandono, pelo descaso e pelos cortes sucessivos de recursos impostos pelo governo federal ao Museu Nacional. A gente destaca, que um levantamento da agência Lupa, a Agência de Checagem Nacional Lupa, identificou que só 2 candidatos à presidência, agora nesse pleito, citam museus e mesmo valorização da cultura. Só 2 dos candidatos. São quantos, Inácio? 3... Será que são 11, não? São 11 candidatos, Dos 11... Só 2 citam em seus programas de governo, museu e até valorização da cultura, Que a irresponsabilidade para com a pesquisa, para com a cultura, para com a educação não produza, outros danos ao nosso patrimônio. O que tem se falado também bastante neste final de semana, destacadamente a partir do sábado, sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que agora, sábado, negou o registro de candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Palácio do Planalto. Foram 6 votos contrários ao registro da candidatura de Lula e apenas um voto contra a proibição. O TSE baseou a decisão na lei da ficha limpa, que, segundo o tribunal, tornaria o ex-presidente inelegível, porque foi condenado em segunda instância no controverso e famoso caso do triplex do Guarujá. Como já é público e notório, Lula, mesmo preso na sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, lidera todas as pesquisas de intenção de voto que têm sido divulgadas com frequência semanal. O PT pode agora recorrer ao STF numa tentativa de suspender a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. E nesse tempo, o relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, determinou algumas ordens a serem cumpridas pelo Partido dos Trabalhadores, O partido não pode fazer campanha para Lula até que o nome seja substituído, o nome do candidato. O PT tem até 10 dias para fazer e publicar essa substituição, e até que isso aconteça, o PT pode manter a propaganda eleitoral nos meios de comunicação, mas sem a participação de Lula, Seria exibido justamente no sábado, o primeiro programa eleitoral com o ex-presidente. É importante lembrar, gente, que antes do TSE vetar a candidatura de Lula, o Comitê de Direitos Humanos da ONU, das Nações Unidas, pediu que o Brasil pediu que o Estado brasileiro garantisse o direito do ex-presidente Lula em se candidatar, mas o TSE entendeu que o pedido da ONU não tinha força de obrigatoriedade, E não considerou a solicitação, o pedido da ONU. O programa Fora da Curva pergunta hoje, então, se as eleições vão ser com ou sem Lula. O tema vai ser debatido por juristas, ao vivo, aqui conosco no estúdio, por telefone. Já agradeço bastante a presença. Comigo hoje aqui também na bancada, Inácio França, jornalista do nosso parceiro Marco Zero Conteúdo. Muito bom dia, Inácio. Bom dia, Adriana. Bom dia, professores. Só para corrigir, são 13 candidatos. Eu chequei 13 aqui, candidatos. Dos 13, só 2, citam cultura. Eu tinha esquecido o Amoedo. Mas foi um esquecimento compreensível, Também aqui no estúdio comigo temos a participação da professora da UFPE, professora de Direito, Luciana Graçano. Bom dia, Luciana. Bom dia, Adriana, Inácio, Bruno. Luciana integra a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, não é isso, Luciana? A BDJ. Também na entrevista aqui conosco, já agradeço bastante a presença, o professor Bruno Galindo, professor de Direito Constitucional também da Universidade Federal de Pernambuco. E professor Bruno é conselheiro da OAB aqui de Pernambuco. Muito bom dia, Bruno. Bom dia, bom dia. É um grande prazer, uma grande honra estar aqui, mais uma vez, de Fora da Curva, já ao lado de minha querida colega e minha comandante, como eu disse, minha diretora, primeira e até agora única diretora mulher da Faculdade de Direito do Recife. Que maravilha. Durante 8 anos, nos brindou aí com
uma excelente liderança, excelente administração. Para mim é uma grande honra estar do lado dela. Obrigada, assim como Bruno. falando para vocês com a competência em um jornalismo de primeira linha, como o que vocês fazem aqui na Rádio Universitária. Simbora, É um a gente estava prazer. comentando que é muito importante a presença, né, de juristas para nos ajudar a entender o que a gente não tem conseguido entender nos últimos tempos, né, em relação ao que tem sido feito na justiça brasileira, a ligação tão forte da justiça com a política. Também vamos falar por telefone com Iane Teles, professora de Direito Eleitoral, e Iane também integra a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. E ao longo do programa a gente vai falar sobre outro tema bastante comentado e infelizmente bastante controverso, né, que foi a aprovação recente pelo Supremo Tribunal Federal da terceirização irrestrita aqui no Brasil. A gente vai conversar sobre o tema daqui a pouco por telefone com Shinaide Mafra, que é advogada trabalhista. Bom, mas voltando à decisão do TSE, gente, que nesse final de semana, né, vetou a candidatura de Lula à presidência, a gente tem ouvido muito nas ruas, né, nas redes sociais também, comentários sobre que papel a Constituição brasileira tem agora, né? Muita gente diz que a Constituição brasileira tem sido rasgada paulatinamente desde 2016. E eu queria começar esse programa, Luciana, te perguntando, é verdade isso? A Constituição brasileira tem sido desrespeitada? A decisão do TSE é uma prova de que isso tem acontecido ou não? É um processo completamente legal, normal e dentro dos trâmites jurídicos? Adriana, a nossa Constituição vem sendo rasgada indiscutivelmente. A Constituição, as leis, né? Eu estava conversando com você um pouco antes do programa, ali, inclusive um dispositivo da lei, que eu quero voltar e ler para o público. Por exemplo, o artigo 15 da Constituição. É muito evidente, é literal. Ele diz: é vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... E aí vem o inciso 3º, condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. Então, é evidente que o Supremo Tribunal Federal, ele não está interpretando a Constituição, ele está reescrevendo a Constituição. Ele está subvertendo, na verdade, a literalidade da própria Constituição. E por isso que nós estamos, na verdade, todos constrangidos, estupefatos, eu não tenho nem palavras para dizer, né? Indignados, porque... é um processo que há muito tempo deixou de tratar de questões jurídicas. As questões, na verdade, são questões políticas, é evidente, né? Hoje, na coluna painel da Folha, já saiu um anúncio de que o próximo presidente no Supremo Tribunal Federal anunciou que a prisão, né, antes do trânsito em julgado, né, de acordo com aquelas ações de controle concentrado de constitucionalidade, vão ser definidas pelo Supremo em janeiro, logo após o recesso. Vai ser aquela velha história, a mesma história que nós escutamos em relação às pedaladas fiscais que eram ilegais, abusivas, inconstitucionais para Dilma. E 3 dias depois, né, que logo depois, na verdade, se transformaram em legitimadas pela própria ordem que na verdade, apontou como ilegal. Então, nós vamos possivelmente presenciar um cenário parecido em relação a essa prisão de Lula, né? O que se espera é que realmente em janeiro isso se defina, porque é contra a literalidade da própria Constituição. Entende? Eu queria entender também, né? Eu acho que é uma dúvida de muitos ouvintes, Bruno. A ONU se manifestou, né? A defesa do ex-presidente entrou em contato, né, com a ONU e fez essa solicitação. E a Comissão de Direitos Humanos da ONU entrou em contato com o governo brasileiro recomendando que a candidatura, né, fosse homologada, né? O TSE não levou em consideração. É possível que uma legislação internacional não seja levada em consideração, Bruno? Na verdade, esse ponto é um ponto bastante controverso do ponto de vista da doutrina do direito internacional, porque a linguagem diplomática, ela traz inevitavelmente algumas ambiguidades, né? Como, por exemplo, falar em recomendação. Nesse caso, eles chamam de interim measure, né? Seria uma medida interina. E dada essa linguagem, e dado que o comitê ele não é um órgão jurisdicional no sentido mais estrito, gera uma certa dúvida, sobretudo de alguns internacionalistas que vão numa linha um pouco mais voltada à questão por exemplo, do costume brasileiro, que na verdade é uma norma costumeira consuetudinária, de que exige-se, por exemplo, a promulgação do decreto
por decreto presidencial, para que o comitê tivesse sua jurisdição aceita. E alguns alegam que o comitê, por não ser um órgão jurisdicional, uma corte, né? Ele não é exatamente uma corte, sim um comitê de especialistas em direitos humanos que fazem essa jurisdição. Só que há alguns pontos aí realmente cruciais para que o Brasil, na verdade, deva seguir as orientações do comitê. Primeiro, que elas não são simples orientações. Né? No âmbito do direito internacional, a recomendação, ela pode sim ter força obrigatória, tanto é que uma jurisdição a qual o Brasil inequivocamente aderiu sem nenhuma ressalva, que é a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, eles emitem recomendações e essas recomendações são consideradas obrigatórias para os estados. Há uma certa controvérsia em relação ao comitê por causa da falta do decreto presidencial. Ironicamente, faltou o carimbo, Adriana, faltou o carimbo. Os governos Lula e Dilma não fizeram, né? Foi uma falha realmente muito grave, mas do ponto de vista do direito internacional, o fato da ratificação ter ocorrido já implica numa obrigação do Estado de cumprir o pacto de boa-fé, porque o Estado anunciou internacionalmente, né, diante da ONU, que aderia ao chamado protocolo facultativo dos direitos civis e políticos. Então, esse anúncio, ainda que não tenhamos um ato o carimbo, como bem disse Luciana, de direito interno, aparentemente legitimando formalmente isso é entendido pela maioria da doutrina do direito internacional como algo desnecessário, já que o Estado brasileiro se comprometeu na ordem internacional a seguir essas recomendações, né? Então, elas são mais do que simples recomendações. Sim, simples orientações, né? Elas têm, em princípio, um efeito vinculante mesmo. Bruno, é importante a gente esclarecer, na verdade, que esse decreto interno, isso daí é um requisito formal que, na verdade, não agrega importância nenhuma à decisão do país de seguir esse tratado. Né? Porque, inclusive, veja, há o artigo, existiu uma discussão, Luciana, em ambas as casas legislativas. Isso foi processado internamente no nosso parlamento, foi aprovada a participação do Brasil. Depois, esse instrumento foi depositado lá na ONU. Exato. Então, assim, todo o protocolo, na verdade, necessário e importante em termos de discussão parlamentar, inclusive, e presidencial, foi feito. O tratado foi assinado pela presidência da República, né? Então, existiu um controle prévio do próprio executivo, ratificado, exatamente. Então, na verdade, a falha é o esquecimento do carimbo, né? Intencional. A pessoa assinou, ou não, eu não sei realmente o contexto em que aconteceu, mas o que aconteceu é exatamente isso. A pessoa assinou, o Brasil, na verdade, depositou o seu compromisso e, por conta de uma questão formal, agora o judiciário se sente desobrigado, né? Inácio. Laércio que viria. Laércio viria. Eu vou fazer um breve comentário, aí depois eu vou direcionar uma pergunta, creio que para a professora Luciana, mas pode ser para o Bruno também. Os marqueteiros que fazem as campanhas políticas aqui no Brasil, eles têm algumas fórmulas. Eles se parecem gênios, mas eles, na verdade, eles aplicam fórmulas. Por exemplo, se o candidato ele está bem nas pesquisas, está disparado lá com 50%, aí os guias eleitorais, os programas eleitorais são carregados de emoção, de imagem de criança chorando, de gente rindo, aquela coisa bem com muita música e tal. Quando o candidato ele está no governo e está mal, aí há uma racionalização para mostrar que é difícil ser governo, que o Estado, que a prefeitura, ela tem determinadas restrições e falta de dinheiro e tal. Eles aplicam formulazinhas e ganham muito dinheiro aí com isso. Só que estamos num contexto agora onde marqueteiro nenhum resolve, porque não há nenhum passado que nos ajude ou que os ajude a recomendar, manter a candidatura. Não tem jurisprudência. Não tem nem jurisprudência, nem experiência. A gente nunca viveu esse contexto. Então, não é algo que o marqueteiro possa opinar para o PT, ou para o Lula, ou para o Haddad. É hora de tirar a candidatura, bota a candidatura. Não, é algo que se faz, eles vão fazer aprendendo, assim. Eles vão aprender fazendo. Agora, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do direito eleitoral, a candidatura pode ser... eles podem trocar o candidato hoje. Por exemplo, nesse momento, o Lula e o Haddad estão conversando lá na carceragem da PF em Curitiba, a carceragem mais visitada do planeta. Eles podem trocar o candidato e recorrer para manter a candidatura Lula ou não? Como é que funciona isso?
Veja, o prazo que foi dado foi de 10 dias para a substituição, na verdade, da cabeça de chapa, né? Definir quem vai ser o candidato da coligação a presidente. Então, tem até o dia 11 de setembro para fazer isso, né? Aí vai depender, na verdade, qual vai ser a tática da coligação, como é que vai se sustentar, na verdade, em termos de se vai fazer essa troca no final do prazo, antes do prazo. Aí vai ser uma avaliação realmente política, né, da coligação, acima de tudo, do presidente Lula, né, que está, como você disse, falando hoje com o Haddad, né? Eu achei interessante você falar da carceragem mais visitada. Eu queria recordar a visita do Schultz, né, que foi ex-presidente do Parlamento Europeu, que é líder, na verdade, do Partido Social Democrata da Alemanha, e que ele próprio diz, olha, não dá para julgar, eu não tenho condição como estrangeiro de julgar o Poder Judiciário brasileiro, mas é importante que se diga que esse processo contra Lula, ele tem vários furos, várias falhas, né? E ele fez referência exatamente a isso. As pessoas têm que se questionar por que é. Como é que pode, né? Uma carceragem, um prisioneiro, né? Está sendo tão visitado por pessoas assim extremamente importantes, porque as visitas de Lula são de pessoas realmente importantes na política internacional, inclusive. A gente está falando de um ex-presidente do Parlamento Europeu, né? Que veio da Alemanha visitar Lula na carceragem, né? E você vê o nosso presidente da República, ele não recebe ninguém, ele mal é citado. As pessoas querem, na verdade, fugir dele. Então, isso daí é que as pessoas precisam, o público precisa se questionar. Por quê? Por que isso, né? Gente, a gente está no telefone aqui com a professora Iane Teles, professora de Direito Eleitoral. Iane integra a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Olá, Iane, está nos escutando? Eu acho que caiu a ligação. Iane, me escuta? Oi. Oi, Iane, bom dia, tudo bem? Tudo bom? Iane, estamos discutindo aqui no programa, né, a decisão do TSE em barrar a candidatura do ex-presidente Lula. E a gente te pergunta, né, como especialista em direito eleitoral, Lula é ou não candidato? Né? E quais são os passos agora que o PT tem ou pode ter para tentar viabilizar essa candidatura? Iane. Oi, Adriana. Deixa eu primeiro cumprimentar meus colegas Bruno, por favor. Camilo, Luciana Graçano. Estou adorando o programa. Parabéns aí a participação de vocês. Agradecer mais uma vez também pelo convite, pelo programa. Agradecer a Ivana. Bom dia, Inácio. Bom dia, professora. Pois é, hoje, não sei se todos estão acompanhando, foi divulgada também uma decisão em relação a um pedido do Partido Novo, né, que domingo se decidiu, né, o ministro Salomão decidiu que multar o PT se continuasse com a propaganda, proibiu a propaganda em rádio e a multa se caso continuasse. Então a gente já vê aí o efeito da decisão desse final de semana, né? Em rádio, hoje já não saiu a propaganda com o Lula como candidato. Enfim, em relação à decisão, esse é o primeiro efeito, porque a gente sabe que, na verdade, foi proibido e pediu a substituição. Como a decisão foi na madrugada, a campanha ainda continuou, a propaganda ainda continuou e ainda está continuando na TV, por impossibilidade da modificação do material, né? Diante da decisão pela madrugada do sábado, enfim, já tinha sido enviada para as emissoras, mas hoje já não temos propaganda no rádio, em face dessa decisão que hoje foi divulgada, e quem entrou com esse pedido foi o Partido Novo no domingo. E essa decisão, Iane, do TSE, né, em função da decisão primeira, né, do sábado, ela vai englobar todos os meios de comunicação. O PT vai poder fazer propaganda política, mas sem Lula, é isso? Como é que funciona a partir de agora? Veja, a decisão de sábado, o que é que, bem objetivo, o PT está proibido de fazer propaganda com Lula na cabeça, digamos, como candidato, porque ele tá proibido de ser o candidato, né? Em relação ao registro, foi negado. E aí, como até a querida Luciana falou agora há pouco, que eu comecei a acompanhar agora há pouquinho nesse sentido, e ela começou a falar sobre os 10 dias de substituição. Na verdade, a gente teria, pela legislação eleitoral, a gente teria que substituir dia 17, que seria o dia 20 dias antes da eleição. 17 de setembro agora. 17 de setembro, 20 dias antes da eleição. Só que, porém, a decisão tomada sábado, né, esse final de semana, foi no sentido de essa substituição ter
ter o prazo de 10 dias. E para o PT, que aí é uma decisão realmente política, concordo com a Luciana, vai precisar repensar e, enfim, pensar na estratégia, porque, querendo ou não, é um prazo sem Lula fazer propaganda, né? Se não fizer a substituição. Aliás, é um prazo sem o PT fazer a propaganda, se não fizer a substituição. E aí, o efeito, eu repito, hoje mesmo já temos o efeito dessa decisão e isso prejudica a campanha, né? Porque já não teremos a partir de agora a propaganda em rádio, né? Aí, legalmente agora, quais são os passos que o partido ou os outros partidos, né, têm em relação a essa decisão do TSE, Iane? Os outros partidos, você está dizendo, ou o PT? O PT ou porque, na verdade, a defesa de Lula pode recorrer, né? Lula pode recorrer. Mas aí, repito, a decisão é política porque a proibição está vigente. Então, até que se decida isso, fica prejudicada a propaganda, mas pode recorrer sim. Eu não sei se o PT vai recorrer e postergar essa situação para pelo menos até o dia 17 de setembro. E esse prazo, até 17 de setembro, o PT poderia recorrer ao TSE, ao próprio Supremo Tribunal Federal também? Sim, né? Quais são as possibilidades agora, né? Sim, e veja, Adriana, no programa passado que eu participei, a gente comentou justamente sobre, que foi até com o Luiz Emanuel, a gente comentou justamente sobre essa decisão da ONU, se era a importância da decisão da ONU, e foi muito importante na defesa de Lula. Apesar do saldo não ter sido como a gente esperava, digamos assim, a defesa esperava em relação a continuar a propaganda, porque o 16A, que é o subjúdice continuando na disputa e fazendo todos os atos de campanha, foi prejudicado. Mas a decisão em relação à decisão da ONU foi muito importante e foi muito discutida naquela corte no sábado. Então, por exemplo, a propaganda ainda está na TV fruto dessa decisão, fruto de uma discussão que ficou, digamos assim, que não ficou clara essa proibição da propaganda, tanto que o partido continua fazendo a propaganda com Lula. E assim, ainda tem uma outra situação, por mais que ele não possa vir na propaganda como candidato, tem os 25% que a legislação permite como apoiador. Então, ele pode entrar na propaganda como apoiador. O problema todo é que a propaganda, né, o material já tinha sido todo confeccionado, enviado para as redes. Não daria tempo, né? A mídia já tinha feito. Não daria tempo. Porém, a gente vai ver essa semana os efeitos dessa decisão, como hoje já começamos. Nós vamos ter problema agora, eu digo nós no sentido falando, né, nesse, digamos assim, explicando a defesa, né? Não que eu esteja fazendo, mas não faço parte da defesa dele, mas me colocando no lugar para ficar mais fácil de ser entendido. Sim, explicando o modo operandi, né, da defesa. Justamente. Inácio, mas o que acontece? Essa semana nós hoje já começamos a sentir o efeito, no sentido da propaganda ser proibida em rádio. Provavelmente essa propaganda na televisão também vai ser modificada. Tem muitas ações, né, de outros partidos questionando a propaganda ainda ter continuado. E o partido deve estar trabalhando essa questão da propaganda e a melhor forma, a melhor estratégia para continuar o apoio de Lula. Mas provavelmente devem substituí-lo e colocar o Lula como apoiador, já que a legislação permite isso. Inácio, por favor. Ô, professora, é possível substituir a cabeça de chapa e recorrer até o dia 11, no caso? Para que nesses 10 dias o Haddad garanta a presença dele na propaganda eleitoral? Não, eu não acho que o PT vai fazer. Não, é um pouco ilógico, porque se você substitui, né, perante a Justiça Eleitoral, que é um procedimento administrativo, inicialmente administrativo, né, o registro, só que precisa de uma decisão em relação a isso, né, um juízo de valor, de procedibilidade, enfim. Mas, veja, se você substitui o candidato, não tem mais lógica de você recorrer para a mudança, até porque esses prazos em relação a julgar o registro vai acabar chegando ao dia 17, que seria a substituição definitiva. Então, não tem por que fazer a substituição e recorrer. Acredito que o PT, se ele for recorrer, ele vai recorrer sem fazer nenhuma substituição, porque ele sabe que essa substituição seria, talvez,
até vou me adiantar, seja final e não fosse no sentido de realmente recorrer, sabe? Porque precisa respeitar os prazos. E os prazos, por exemplo, dessa substituição do registro, essa pessoa que vai ser substituída também precisa passar pela baliza da Justiça Eleitoral. Então, nós estamos hoje, que dia é hoje, que eu estou até um pouco perdida de tanta coisa. 3 de setembro. Pois é, então, tá em cima, né? Dia 17 chega já, então essa substituição, acho que quando for feita, será feita de forma definitiva. Sim, sem dúvida. Eu acredito que, pelo que eu venho lendo, talvez o PT recorra. Mas eu acredito, repito a fala da professora Luciana, que eles devem estar trabalhando essa questão política, né? Como é que fica o saldo de uma mudança logo agora, né? Ou uma mudança um pouco mais na frente, de acordo com a defesa recorrente, de acordo com o pedido de recurso, enfim, o que é que pode ser feito e os efeitos disso tudo para a campanha, para a chapa, para transferência de voto, enfim, realmente agora é uma decisão política do partido. Iane, a gente agradece bastante mais uma vez sua disponibilidade e participação. A gente fica entrando em contato nos próximos dias, que a gente volta a falar sobre o tema. Iane, muito obrigada. Bom dia para você. Nada. Obrigada, Adriana. Obrigada a todos. Adriana, eu queria só, para esclarecer o público, Iane falou do artigo 16 da lei de eleição. Eu queria fazer uma leitura bem rápida para o público escutar realmente mais um dispositivo legal que foi ignorado por essa decisão do TSE. O candidato cujo registro esteja sub júdice, ou seja, em julgamento, que é o caso, né? Que é o caso, ainda cabe embargos de declaração, cabe recurso extraordinário para o Supremo, poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito na rádio e na televisão e ter seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver sob essa condição, ficando a validade dos votos a ele atribuídos condicionada ao deferimento de seu registro por instância superior. Isso é um artigo da legislação eleitoral. Isso é um artigo da lei eleitoral, do artigo 16A da lei 9.504/97, que foi alterado e incluído, no caso, pela lei 12.034 de 2009. Então foi ignorado pela decisão do TSE. Gente, eu vou ler a participação dos ouvintes, está muito boa, né? O tema, na verdade, né, suscita muitos debates. Eu vou ler alguns comentários. Marinês Ferreira, de Afogados, ligou aqui para a redação para elogiar o programa. Então, parabéns a vocês. Fábio Andrade, comunicando, está escutando o programa. Jaira Cardoso, ela diz o seguinte, é uma pergunta aqui, professor Bruno. É possível haver um júri popular para julgar abusos do judiciário no Brasil? E só outra observação aqui do ouvinte Adriano Bezerra. E o pior é que deixam Garotinho e Rosana Sarney se candidatarem a governadores, já que são condenados também pela lei da ficha limpa. Obrigada a participação dos nossos ouvintes. Professor Bruno, é possível um júri popular agora para julgar os abusos do judiciário do Brasil? E que efeito teria esse júri popular, professor? Não é possível pela legislação vigente, né? Os juízes, caso incorram em abuso de autoridade, vão ser julgados por um foro especial, a depender de quem seja o juiz. Então, normalmente, para o foro imediatamente superior, vamos supor, o juiz de primeiro grau vai ser julgado pelo tribunal de segundo grau a qual ele é vinculado, o desembargador vai ser julgado pelo STJ, enfim, o ministro do STJ pelo STF, enfim. Superior. Segue sempre isso, né? É o próprio judiciário quem julgaria os seus eventuais abusos de autoridade. Eu esqueci qual foi outro questionamento. Não, outro questionamento foi a respeito de por que outros candidatos que estariam dentro da lei da ficha limpa também podem ser candidatos. Eu penso que isso reflete muito o que Luciana colocou, né? Eu acrescentaria que o voluntarismo do judiciário hoje em dia, o judiciário meio que está fazendo vista grossa para o que a lei prevê, porque embora a lei possa ser interpretada, obviamente não existe um sentido unívoco, único do dispositivo legal, mas não dá para simplesmente ignorar o que a lei diz, né? O texto é um ponto de partida e um ponto de chegada. E o que está acontecendo, infelizmente, hoje no judiciário é uma série de invencionices. Se eu tiver tempo, eu vou até falar de algumas delas, né? Que podem incorrer, inclusive, em consequências muito graves para a eleição de agora. Mas o judiciário está inventando muito, quer dizer, fazendo muitas coisas à completa revelia da lei, da Constituição. Indo além de interpretação, né? Criando, na verdade, que não é papel dele, é papel
do legislador. E isso torna a situação muito insegura do ponto de vista jurídico. Então a gente causa insegurança jurídica e esse tratamento é díspare, não é? Quer dizer, você tem uma mesma situação sendo tratada de forma desigual ou situações sendo tratadas iguais quando as situações são diferentes. Gente, a gente vai ter que entrar no intervalo agora bem rápido, mas já a gente retorna aqui para discutir sobre a decisão do TSE em barrar a candidatura do ex-presidente Lula. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. Oi, vó, qual é a boa? Tô mandando um áudio pra sua prima explicando como votar. Também tô precisando aprender. Então agora vou mandar pra você. Oi, meu netinho lindo. Nestas eleições, o primeiro voto é para deputado federal. Tecle os 4 dígitos e aperte confirma. Aí deputado estadual ou distrital, 5 dígitos e confirma. Depois senadores, 3 dígitos e confirma. Faça 2 vezes, vamos eleger 2 candidatos. Governador são 2 dígitos e confirma. E presidente também são 2 dígitos e confirma. A votação é das 8 às 17 horas. O primeiro turno é dia 7 de outubro e o segundo dia 28 de outubro. Não se esqueça de levar um documento oficial com foto e seu título de eleitor. Ou só o e-título no celular se você tiver biometria. Pronto. Você é a melhor, vó. Calma aí, você não vai embora sem tirar uma selfie comigo. Justiça Eleitoral. Avança Pernambuco, PSL, PRTB, PHS-PV. Meu compromisso é com um Pernambuco melhor para todos, acessível e inclusivista. Agora é nossa vez, 43123, Manuel Aguiar, Armando 14, saudações inclusivistas. 43999, é um voto triunfal. 43999, Getúlio Cavalcante, deputado estadual. 43999, Armando 14. Cultura pop, entrevistas, debates e muita música no programa O Grito FM. A cada semana, um entrevistado da cena pernambucana bate um papo descontraído com os jornalistas da revista O Grito. E tem ainda dicas de lançamentos, shows e reportagens especiais. Todas as quintas às 8 da noite, aqui na Universitária FM, a sua rádio pública. Vamos começar. A 500 metros, vire à direita. À direita, não. Vire à esquerda. Nem à direita, nem à esquerda. Siga pelo centro. Direita. Esquerda. Centro. A vida é feita de caminhos e escolhas. E as eleições também. Eleitores que se informam sobre os seus candidatos sabem onde querem chegar. Faça do seu voto consciente o caminho para um Brasil melhor. Eleições 2018. Vem pra urna. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Se ligue no 11, o canal da UFPE, TV Universitária. Universitária FM 99.9. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Voltamos agora ao vivo com o seu programa Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Hoje aqui na bancada comigo, Inácio França, da Marco Zero, professora Luciana Graçano, professor Bruno Galindo. Estamos discutindo sobre a decisão recente, agora de sábado, do TSE, em vetar a candidatura do ex-presidente Lula ao Planalto. Muita participação de ouvinte hoje. Vamos citar alguns aqui, porque é muita gente. Val Morim está nos escutando de Portugal, dizendo que o programa está muito bom. Muito obrigada, Val. Edi Júnior faz uma pergunta aqui: como é que o cidadão pode se defender dessas imposições da justiça partidária? João Batista de Lima também dizendo que está escutando o programa. Enfim, muita gente participando hoje, tentando entender, né, os caminhos ou descaminhos, né, da justiça brasileira no tocante à política, principalmente agora em relação às eleições. E o professor Bruno Galindo comentava a respeito no intervalo, né, um pouquinho antes da gente entrar no intervalo, sobre alguns descomandos, digamos assim, algumas
a interpretações equivocadas ou criações do judiciário. E tem alguns exemplos para além desse caso do ex-presidente Lula, não é isso, professor? Na verdade, um pouco do que eu venho... Não eu somente, né? Uma série de outros autores jurídicos vem criticando no Brasil em relação a esse voluntarismo do judiciário, né? O judiciário reinventando e criando normas onde não existem, né? É quase como se o judiciário, numa linguagem mais simples, dissesse o seguinte: onde se lê X... onde está X, leia-se Y. Ou seja, aquele exemplo, né, que mudando Luciana leu anteriormente. Isso ocorre nesse caso que Luciana colocou. Isso ocorre no caso da prisão em segundo grau, que gostemos ou não, a Constituição é muito clara e o Código de Processo Penal é mais claro ainda, independente se isso beneficia Lula ou quem quer que seja, mas é um dizer constitucional, né? O artigo 283 do CPP, ele é ainda mais claro do que a própria Constituição. A Constituição faz referência à prisão em trânsito em julgado, né? A necessidade da sentença penal condenatória transitada em julgado. E o artigo do Código de Processo Penal, ele é ainda mais claro, e ele vem justamente no momento que houve a consolidação lá em 2009 na jurisprudência do STF, ele é ainda mais claro, pontuando que só a prisão antes do trânsito em julgado só caberia a prisão em caso de prisão preventiva, que pode caber, inclusive, se ele nem foi julgado ainda, né? Que é aqueles casos de ameaça a testemunhas, né? Prisão processual, de continuidade delitiva, né? No caso, ele continua cometendo crimes, alguma coisa. Extremos, né? Casos extremos, não para cumprimento de pena, como é o caso do ex-presidente. Sim. Mas aí tem esse aspecto e tem aquele aspecto que nós estávamos comentando no intervalo, né? De uma invencionice, na verdade, que o STF terminou fazendo, como se fosse constituinte nesse caso, né? Como se estivesse inventando uma norma constitucional, que foi aquele caso por menos que se goste do Renan Calheiros, mas aquele caso de dizer que o Renan Calheiros não podia assumir a presidência temporariamente, presidência da República, porque ele é réu em processo criminal, né? Seguindo essa lógica, qualquer candidato dos que estão, e tem candidatos que têm processo criminal, que são réus em processo criminal nesse rol dos 13, né, Inácio? 13. Tem candidatos que têm processos criminais, que são réus em processos criminais. Então, seguindo a lógica do STF, seguindo, né? esses candidatos deveriam ser declarados inelegíveis. Também. Né? Ou seja, é um invencionice. Na verdade, a Constituição não prevê isso. Mas inventa-se para uma coisa e depois não quer ser... Se esquece. Ou seja, o judiciário está sendo profundamente incoerente nessas situações, o que é um tormento para nós, professores de direito, né? E promove toda a insegurança jurídica, né? Insegurança na população mesmo, né? Tem uma pergunta aqui do ouvinte Ed Júnior. Vou fazer essa pergunta para a professora Luciana. Como é que o cidadão pode se defender dessas imposições de uma justiça que é partidária? Acima de tudo, tomando consciência disso. Eu acho que isso já é um grande avanço, sabe, Adriana? Quando eu escutei a ouvinte perguntar se um tribunal popular poderia julgar o judiciário, eu fiquei entusiasmada com a ideia. Por quê? Porque foi o que eu coloquei dias atrás aqui nesse mesmo programa, um poder judiciário, né? Que não sofre, na verdade, os limites da soberania popular, ou seja, que não é um poder democrático, não está lá por conta de voto, né? E por conta de voto não pode sair, né? E se ele não se sente limitado pela lei, pela Constituição, pelas decisões de organismos internacionais, ele é limitado pelo quê? Quem é que vai controlar? Quem é que vai julgar e controlar, né? Exatamente. Então, assim, a tomada de consciência da sociedade e a pressão popular, na verdade, a indignação precisa ser expressa, né? Para o Poder Judiciário entender que ele tem um papel a cumprir que não é esse que ele vem cumprindo. Por quais vias, Luciana? De que forma as pessoas podem fazer isso? Veja, eu acho hoje em dia, quando eu olho, na verdade, essa dimensão da atuação, esse protagonismo todo do judiciário, eu acho que indiscutivelmente precisa ser revisto toda a temática do controle de constitucionalidade no Brasil, sabe, Adriana? Eu acho que foi atribuído pela Constituição um poder realmente muito grande. A sociedade, ela foi realmente muito permissiva em relação à atuação do Poder Judiciário. Né? Então, não existe poder que tenha sido atribuído sem que alguém tenha atribuído. No caso, a sociedade e a própria comunidade jurídica se calou, porque algumas decisões foram progressistas, foram boas. Eu citei até semana passada a questão da união homoafetiva, né? Que, na verdade, foi congratulada por todos nós, mas que a Constituição, ela literalmente diz que a união é entre homem e mulher. Então, se você atribui para o bem o poder, você atribui também esse poder para o mal. E a gente está realmente sofrendo a consequência de uma atribuição exacerbada, que já era exacerbada na própria lei da Constituição. A Constituição coloca o Judiciário como guardião, como quem diz a última palavra sobre a Constituição Federal. Um poder, na verdade...
gigantesco. Mas não para né? subverter, né? Essa última palavra. Ele é guardião, mas não é dono Mas da não é Constituição, dono, né? Exatamente. Falando em outro, e eu posso talvez falar de desmando ou interpretação excessiva ou partidarismo, né, do judiciário, a gente viu também recentemente nos últimos dias, né, a gente está sendo bombardeado, né, por notícias ligadas ao judiciário, que o STF libera a terceirização irrestrita aqui no Brasil, né? Essa notícia foi amplamente divulgada, mas acredito eu que pouco discutida. Embora o tema hoje seja o TSE, eu convidei a advogada trabalhista Shinaide Mafra para falar conosco por telefone para explicar brevemente o que danado isso significa. Bom dia, Shinaide. Oi, Adriana, bom dia aos participantes, bom dia a todos os ouvintes. Prazer estar aqui novamente, só falando de notícia ruim, infelizmente, né, Adriana? A única notícia boa é que você teve um filho maravilhoso, tá de parabéns, Shinaide. Obrigada. Shinaide, me diga uma coisa, agora pode tudo, O que é isso, Shinaide? Pode terceirizar tudo, não tem isso mais de atividade de fim não poder. Como é que vai ser agora, Shinaide? Exatamente, o STF decidiu, inclusive passando por cima do TST, né, que é o órgão máximo da Justiça do Trabalho, que agora você pode terceirizar todas as atividades, que antigamente tinha essa questão da atividade fim e atividade meio. Inclusive era muito confuso, né? Alguns juízes entendiam que era atividade fim, outros eram atividade meio e terminaram liberando de forma geral. E o que é que vai prejudicar aí para o trabalhador, Adriana? A grande questão é a questão dos direitos, né, que serão perdidos. Então, na lei da terceirização, que já tinha sido aprovada em março do ano passado, se vocês recordam, antes da reforma trabalhista já vinha essa questão da PL da terceirização, que terminou sendo aprovada bem rápido também, né, assim como a reforma trabalhista, e lá ele prevê que os terceirizados terão o mesmo salário, né? É garantido o mesmo salário aos terceirizados que aos trabalhadores da empresa. Só que salário, Adriana, não incorpora, né? Não acrescenta toda a remuneração. Remuneração é um termo mais amplo, na verdade. Então, o salário ele fica mais limitado. Então, ele não vai ter todos os benefícios que os funcionários da empresa, ficando, de fato, né, à margem aí dos direitos trabalhistas. Entra, inclusive, essa lógica no serviço público, Shinaide, ou só no serviço privado? Não, foi abrangido para absolutamente tudo. Então, hoje pode terceirizar em todas as áreas e qualquer situação, qualquer função. Eu até escutei na televisão esses dias uma propaganda de terceirização de advogados. Enfim, pode também. Posso terceirizar médico, posso terceirizar tudo. Até empregado doméstico, na realidade. Pode professor, posso terceirizar absolutamente tudo. E uma coisa interessante também, Adriana, é que na lei ele coloca assim, as condições para as empresas que vão ser as prestadoras de serviço, né? Todo mundo sabe que a gente tem uma grande dificuldade com as prestadoras de serviços aqui no Brasil, né? Muitas prestadoras abrem e fecham, né? Inclusive abrem com outros nomes, enfim, e deixam os funcionários a ver navios, né? Sem receber verba rescisória, sem receber salário. E aí, na nova lei, o que eles fizeram? Uma empresa com capital social de até R$10 mil pode abrir com 10 funcionários. Caramba, como é que você tem R$10 mil para 10 funcionários? Isso não supre, né? Não supre pagamento de salário, FGTS, INSS. Então, termina que a lei beneficia novamente as péssimas prestadoras de serviço. Então, a gente vai ver grandes demandas judiciais, grandes confusões em função dessa nova lei de terceirização. Inácio tem um questionamento, Shinaide. Oi. Ô, Shinaide, me parece que há uma soma aí bem indigesta aí, quando junta a reforma trabalhista e a perda de direitos a partir da reforma trabalhista e a terceirização irrestrita. Me parece como leigo que essa soma vai dar um resultado bem indigesto para quem não tem poder, né? Para quem não tem dinheiro, para quem é operário. Eu tô certo em achar isso, não? Com certeza. Na realidade, a gente vem somando aí, né, no ano 2017, diversas perdas para os funcionários, e essa da terceirização é péssima. Essa questão de você ter dentro do trabalho temporário, que está lá dentro da lei da terceirização, um contrato de 180 dias, podendo ser renovado por 190, quer dizer, é praticamente um ano de contrato temporário. Então, o contrato por prazo indeterminado, que a gente tem hoje ainda na CLT, né,
vai praticamente deixar de existir, uma vez que o contrato por tempo determinado, que é o contrato temporário, é muito mais vantajoso. E aqui, Adriana, eu abro só um parênteses. Qual a vantagem para o empregador do contrato por tempo determinado? Eu não vou pagar aviso prévio, porque quando eu contrato meu funcionário, eu já sei a data que ele vai sair, e eu não vou pagar a multa do FGTS, porque também vai ser um contrato que eu já determinei a data de saída. Então, já vai de imediato a perda de aviso prévio, que é um mês de salário, e multa de FGTS, que ajuda muito ao trabalhador quando é demitido, né? Tinete, só 2 questões para a gente finalizar aqui agora. Um ouvinte, Adriana Chesman, pergunta o seguinte: pode terceirizar também até segurança pública? Dentro da área da segurança pública, pode terceirizar? Adriana, a aprovação do STF foi exatamente a terceirização de forma irrestrita. Então, a priori, a menos que haja qualquer tipo de modulação, porque o que a gente percebe é o seguinte: são dadas as decisões judiciais, como teve a reforma, e aos pouquinhos o judiciário vai amoldando a lei, né? Vai meio que aparando as arestas das besteiras que foram feitas, que não deveriam ser feitas, né? A gente deveria elaborar uma lei que já estivesse pronta para uso. Mas, a priori, pelo que decidiu o STF, a terceirização é para absolutamente tudo. Não há restrições. Tinete, tentando finalizar mesmo, porque o tema realmente ele é importantíssimo, ele nos deixa muitas vezes sem chão. A quem recorrer agora? O Ministério Público do Trabalho continua sendo o órgão cabível, o Ministério do Trabalho também, e, por último, a Justiça do Trabalho, porque, infelizmente, alguém vai ter que solucionar essa questão. Não tem para onde correr. Agora, realmente, se o trabalhador se sentir numa situação de desvantagem, acionar um desses 3 órgãos para tentar reverter os prejuízos sofridos, Adriana. Tinete, agradeço bastante pela tua participação. Sei que você está de licença maternidade. Obrigada. Muito obrigada. E a gente continua falando sobre o tema, que diz respeito a todas e todos nós, Tinete. Obrigada, bom dia para você. Ô, Adriana, deixa eu fazer só uma parte aqui. Eu acho que está muito evidente que no mundo todo a gente está entre a democracia e a barbárie, né? Tem essa luta, travando uma luta. Muitas vezes sem meio termo, né? Pois é. E a posição do Brasil é muito importante. A gente é um grande líder aqui na América Latina. Antes do programa, eu estava conversando com você, né? Macri, quando chegou na Argentina, era tido pela mídia toda como o salvador da pátria. Hoje a gente tem a Argentina com as políticas neoliberais, né? Indo à bancarrota. Ainda bancarrota. A inflação vai chegar no final do mês a 30%, no final do ano a 30%. A desvalorização do peso argentino, mais de 100% no último ano. Então, assim, é evidente que essas políticas de austeridade, essas políticas, na verdade, de desproteção da cidadania, elas não funcionam no mundo todo, né? Elas funcionam para enriquecer mais, para encastelar mais ainda um grupo pequeno, reduzido da sociedade que já está concentrando muita riqueza. E aumentar ainda mais essa diferença, né? E aumentar ainda mais a influência dessa riqueza, desse poder econômico, né? Que concentra a riqueza no poder político, né? Para trazer diretamente mais benefícios para si próprio e menos para a sociedade. Sem dúvida. Né? Inácio, por favor. Queria retomar o que os professores Bruno e Luciana falaram antes da conversa com a advogada trabalhista sobre essa questão das invencionices do STF, ou como gosto de dizer a mídia, o protagonismo judicial e tal. Me parece que havia uma série de sinais que dava a entender que eram pequenos golpes, como a questão do Renan Calheiros, citada por Bruno. Eram pequenos golpes dados aqui e acolá. Havia sinalizações ao longo de todo o governo Lula e Dilma. Nesse governo, me parece que a característica do STF foi com esse protagonismo. Dentro da composição, os caras assumiram uma projeção maior, tal. Porém, me parece que as forças políticas, inclusive as forças de esquerda, se adequaram a esse modelo. Tanto que, por exemplo, uma pauta positiva, uma pauta que é polêmica, a questão do aborto. O PSOL vai e recorre ao STF para que ele determine se pode ou não abortar em determinadas circunstâncias. Quando, na verdade, o lugar para isso é o Congresso. É o Congresso. O PSOL é um partido político de esquerda e a liderança do PSOL recorre ao STF, ou seja, se empodera cada vez mais o STF, inclusive a partir dos setores sociais, das forças sociais que são as mais prejudicadas ou as mais perseguidas pelo STF. Se continua insistindo nisso, assim, apesar de várias sinalizações dos pequenos golpes,
as forças sociais mais ligadas às forças sociais estavam se acomodando a essa lógica, se acomodam essa lógica, onde você tem um STF que dialoga com o presidente, aprove tudo dá a entender isso, pelo passado deles, aprove o meu aumento que eu lhe deixo solto quando acabar quando acabar o mandato. Pelo menos, se não houve isso, todo mundo entendeu como sendo isso. E se todo mundo entendeu como sendo isso por si só, já vejo como um problema. Eu queria passar a bola para os professores sobre esse comportamento das forças de esquerda que acabam legitimando e empoderando ainda mais o STF. Quer começar? Veja só, Inácio, a gente tem um congresso muito ruim, né? Eu não estou justificando, não. Eu só estou aqui, na verdade, fazendo uma análise, uma reflexão aqui. O nosso congresso é muito conservador, né? Não é à toa que se chama o congresso da Bíblia, da bala e do boi, né? Isso. Então, as pessoas... inclusive está sendo um movimento, né, da política hoje em dia, valorizar o voto no parlamentar, né? Por quê? Porque as pessoas não têm a dimensão da importância desse voto. Hoje em dia esse voto ficou muito mais importante, porque veja, Bruno depois pode falar até sobre isso. Por que a gente está sentindo tanto essa importância, na verdade, para os governos do parlamento, que antes não era assim? Se você vê da Constituição de 88 até Fernando Henrique Cardoso, não era dessa forma. Por quê? Porque existia a figura das medidas provisórias, né? Não é isso? Então, o Executivo ele não precisava do Parlamento. O Executivo não precisava do Parlamento. A gente passou anos aqui sendo dirigidos, na verdade, por um Executivo forte que mandava e desmandava através de medida provisória sem consultar, na verdade, o Parlamento, sem discussão. Renovava a de perpétuo, na verdade, a medida provisória. Essa realidade mudou no início dos anos 2000, não sei se foi 2001, 2002, quando teve a alteração da Constituição, começou a se colocar restrição, no caso, à medida provisória. Então, foi exatamente logo no início do governo Lula. Quando Lula entrou para governar, isso precisa ser dito, ele não governava com as medidas provisórias, ele precisava do Parlamento. Coisa que até então os governantes, os titulares do Poder Executivo no Brasil não precisavam. Por quê? Porque governavam por medida provisória, entende? Então, assim, a gente está sentindo esse protagonismo, né? essa influência do Legislativo no Brasil, mas hoje em dia, porque até 2001, na verdade, o Executivo só precisava do Parlamento, como Fernando Henrique precisou, para poder alterar a Constituição e ter a sua emenda constitucional de possibilidade de reeleição. E a gente sabe que ele comprou o Parlamento naquela época para fazer isso, como isso aí todo no Brasil já tem conhecimento disso, entende? Mas assim, para governar no dia a dia não era necessário, entende? Então, preciso realmente ser feita uma reflexão muito grande. Eu acho que a esquerda, ela errou, porque na política não existe... parece até que ela não tinha a lição de que na política não tem espaço vazio. Se você, na verdade, não ocupa esse espaço, alguém vai ocupar, né? Quem ocupou foi o Poder Judiciário, que foi progressista em algumas pautas, como eu disse a você, em relação à união homoafetiva, mas que está sendo extremamente conservador, justamente pelo tipo de composição do nosso Poder Judiciário, que é elitista. Atirar, na verdade, pelas nossas universidades públicas, que é elitista. A gente está sentindo uma mudança, na verdade, nessa realidade a partir dos governos recentes, com a introdução das cotas. Mas eu sou professora da universidade há 20 anos e eu vejo, na verdade, que essa mudança ela só ocorreu por conta realmente dessa miscigenação que as cotas provocaram na universidade pública, né? Porque quem compõe as carreiras de Estado, né? São os juristas, na verdade, os advogados, né? Aqueles que fazem concurso público e que vêm das universidades públicas majoritariamente, que ainda são as melhores, né? Aos trancos e barrancos, ainda são as melhores no nosso país. Então, nós, como Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, formamos as carreiras de Estado. Então, o tipo de aluno que nós temos é o tipo, na verdade, de operador do direito que vão ter, na verdade, as carreiras de Estado. E se essas pessoas continuam sendo, digamos, as mesmas, que defendem as mesmas bandeiras, né? Essas pessoas que vêm, a gente sabe, a gente já falou aqui várias vezes, né? Sobre o perfil do legislador brasileiro, o perfil do juiz brasileiro. São homens, são brancos, são de classe econômica alta, em sua maioria, e a gente está vendo, reflexo direto ou não, o resultado disso nessas decisões e nesse superpoder. A gente pode falar hoje de um superpoder do judiciário no Brasil, professor Bruno? Eu acredito que isso vai muito no que Luciana colocou do espaço vazio, né? Então, uma classe política bastante desmoralizada, né? Que infelizmente se tornou a classe política brasileira e não dá para esconder isso. Mas, por outro lado, o que é que acontece? A falta de atuação
nos campos que lhes são próprios, notadamente do legislativo, né, que eu até em relação às medidas provisórias, eu até concordo com o que a emenda realizou, no sentido de restaurar o papel do parlamento. Sem dúvida nenhuma. Quem legisla é o parlamento. Agora, Claro. o parlamento não se fez presente, né, nesses grandes debates, né, como a Luciana levantou. A questão da união homoafetiva, na maioria dos países do mundo se resolveu via parlamentar. Claro. A questão do aborto também, muitas dessas questões, luta da sociedade, da isso é opinião luta que da se sociedade, tenha, né? enfim. Mas aqui não, aqui ficou o judiciário tomando decisões que pareciam simpáticas e que alguns juristas já alertavam para esse problema, ou seja, do fato de que você no judiciário, você não tem um judiciário eleito, né? Um judiciário não está legitimado em princípio para discutir macropolíticas. Em princípio não nos representa diretamente, Aí né? esse judiciário de repente ocupa esse espaço vazio que a Luciana colocou, passa a fazer suas pautas, na verdade, políticas, e passa inclusive a apelar para uma suposta opinião pública, o que é algo muito problemático, né? Você vê um ministro dizendo que tem que ouvir a voz das ruas, tem que ouvir a opinião pública, quando na verdade a ideia de um judiciário não eleito é exatamente para ele se preservar de maiorias tirânicas, né? De você poder ter um poder que seria, na verdade, o único poder não eleito dos 3 poderes para discutir essas questões com serenidade e, acima de tudo, aplicar a Constituição, independentemente do que a população esteja desejando ou não naquele momento, né? Porque a opinião pública, como diz aquele velho ditado, muitas vezes é simplesmente a opinião publicada. Verdade, né? com certeza. Então, não tem sido, né? Muitas vezes o judiciário ele tem vitaliciedade para evitar essas situações. Aí, de repente, você vê o judiciário sendo populista, né? Um termo que o Conrado Hübner, lá do professor, colega nosso, usa, que é populisprudência, né? Hoje você vive uma situação de populisprudência, ou seja, o judiciário pela imprensa, não decide mais pela Constituição e pela lei, mas sim para aquilo que pode ser agradável aos ouvidos da população ou de parte da população, enfim. Ou dos donos quando do na meio de verdade comunicação. a ideia do judiciário é exatamente ser um poder contra-majoritário, muitas vezes decidir contra a opinião pública, mas a favor da Constituição, das leis, notadamente quando envolve direitos de minorias e coisas do tipo. E aí, veja aí, dar a final para vocês, a rapidinho. opinião pública aqui, no caso dessas eleições, está favorável à participação de Lula nas eleições, que ele é um candidato que tem o quê? 40% das intenções de voto. Então, na verdade, não é Qual sempre, a opinião pública está se falando? Pois é, qual é a opinião pública que está se falando? Quais são os interesses que estão sendo, na verdade, estão sendo protegidos aí pelo judiciário? E não é papel do judiciário tutelar o povo, né? Isso não é o papel do judiciário. Nada Tutelar é o papel do a Constituição brasileira, né? aplicar a Constituição e as leis, né? Infelizmente, estamos terminando, gente. Agradeço bastante a você, Inácio França, pela presença. Professora Luciana Graçano, seja sempre bem-vinda. Obrigada, voltará. Adriana. Professor Bruno também, seja Obrigado, sempre bem-vindo. Adriana. Voltará. Vocês Sempre voltarão, prazer. porque o tema exige que a gente faça debates constantes. Bom, Fora da Curva de hoje foi produzido por mim, por Nath Sonati, por Débora Rodrigues. No estúdio, agradeço a Nath Sonati, Raquel Santa Rosa e Fábio Gabriel. Na técnica, Marco da Lata. Amanhã, o Fora da Curva está de volta, como sempre, discutindo o que precisa ser discutido, falando o que tem sido sempre calado. Boa semana para vocês e coragem, que a Terra está rodando. Acima de tudo. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Senhores desta sala, licença.
velhos, vinde todos apreciar. Oi! Vinde, moços e velhos, vinde todos apreciar.